Olá, meus irmãos, nós estamos gravando nesse momento, hoje, dia 17/6/2021, quinta-feira, tempo precioso da presença de Deus, mais um encontro abordando aí a disciplina na igreja. O capítulo 6 é o capítulo em questão nesta manhã, e vamos abordar aí algumas questões envolvendo, mais uma vez, a disciplina, os cuidados que precisam ser tomados na administração da disciplina, a quem devemos envolver nesse processo, a quem não devemos envolver. Então, há uma situação ou situações que nós precisamos considerar à luz da palavra de Deus. Esse capítulo ele é por demais importante para que nós possamos, então, fazer a devida aplicação no contexto da igreja local. E para nos ajudar nesta manhã, está aqui conosco o pastor Roberval, que será o nosso facilitador nesta manhã. Vale também mencionar o pastor Marcelo, o pastor Carlos, presente também. Eu sou o pastor Francimário, e estamos aqui nesta manhã para se aprofundar um pouco mais nessa área, falando sobre entendendo a disciplina na igreja. Lembrando que após a próxima semana, nós teremos na próxima semana o último encontro abordando essa temática, e depois estaremos falando sobre entendendo o batismo, também algo essencialmente importante para nós, como pastores, para a igreja local e para a vida da igreja de uma forma geral. Pastor Roberval, o senhor está com a palavra, fique à vontade. Obrigado, pastor Francimário. Obrigado, queridos. Muito bom estar com vocês aí nessa manhã, mais uma vez, buscando edificação, buscando aí ferramentas, facilitar o nosso trabalho, né, a nossa missão. Então, bom dia a todos aí, pastor Carlos, pastor Marcelo, todos esses queridos, e muito edificante mesmo e prazeroso, né, estar descobrindo caminhos e ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Bom, a lição hoje, como o pastor Francimar já deu toda a introdução aí, né, a lição 6 do livro, trabalhando com outras pessoas, como envolver outras pessoas. E é um grande desafio, porque a verdade é que nem nós queremos nos envolver em situações assim. Mas faz parte do trabalho, faz parte do zelo, faz parte do ministério, cuidar, zelar das ovelhas, aquelas a quem o Senhor nos confiou, né? Deus confiou a cada um de nós um povo, e é necessário nutrir, zelar, ensinar, levá-las à edificação, à comunhão com Cristo, a um crescimento pessoal, crescimento na área espiritual, crescimento em todas as áreas. Isso compete a cada um de nós. E isso inclui, né, a disciplina. Disciplinar é você fortalecer o discipulado, né? É você discipular outra vez. Bom, então vamos lá, fazendo a primeira pergunta para o pastor Marcelo aí. Antes eu queria perguntar, o som e imagem minha tá bom aí, né? É que para mim aqui de vez em quando dá uma travadinha, eu acho que, mas tá tudo tranquilo. Bom, pastor Marcelo, nesse processo de disciplina, de tratar uma questão de pecado, uma questão que exige uma correção, né? E a lição é específica falando sobre trabalhando com outras pessoas. Então a pergunta é como envolver outras pessoas, né? Ou quais são os cuidados que devemos tomar ao envolvermos outras pessoas na situação, e quando você se depara com algo que precisa de correção, que precisa de auxílio, mas quando é que você descobre, quando é que nós descobrimos que nós sozinhos não vamos dar conta, né? Então, como envolver outras pessoas e quais os benefícios em envolver outras pessoas? Muito bem. Bom dia a todos, né? Que Deus em Cristo nos abençoe. Mais esse dia de hoje, mais esse encontro. Bom, é sempre difícil trabalhar. Alguém já disse, né, que trabalhar em equipe é algo muito difícil, né? Nós temos por natureza aquela vontade
de que as coisas saiam do nosso jeito e de que só nós sabemos fazer e que se nós não fazemos a coisa tende a degringolar. Então não é uma das tarefas mais fáceis, né, trabalhar, envolver outras pessoas nos assuntos corriqueiros, que dirá em assuntos tão delicados como é a questão disciplinar, né, na igreja, onde envolve pessoas, onde envolve famílias, e dependendo do que aconteceu, é bem delicado você fazer outras pessoas ter o conhecimento do que houve, né, para que elas sejam envolvidas de certa maneira. Mas eu penso que os critérios que nós devemos observar, assim como o próprio Lehmann fala, né, primeiro a pessoa não pode ser uma imatura, não pode ser uma fofoqueira, precisa ser uma pessoa que realmente ter indícios, né, dê frutos de que nasceu de novo, que dê indícios de uma maturidade espiritual, e também que tenha uma proximidade com a pessoa que está vivendo o problema, né, que está vivendo o pecado ou a dificuldade que seja. Então, alguém nessas condições aí, que seja amigo, que seja alguém que tenha o respeito dessa pessoa e que possa que possa ser ouvido por ela. Então, tendo esses cuidados aí, aí você pode ir lá e você, dependendo do que houve, você vai colocando, ele coloca uma situação que ele pergunta, né, para um amigo dele lá, só que ele não comenta toda a situação. Então, esse é um ponto onde você vai se aconselhar se deve ou não ir à pessoa. E o outro ponto é aquele de Mateus 18, que é se você já falou com ela e ela não te ouviu, então você vai chamar essa pessoa madura, que é amigo, que é respeitado por ele, e aí você leva e expõe a situação para que eles conversem e, com a ação do Espírito Santo, ele possa ouvi-los. Então, esses são os critérios que eu olharia para envolver outras pessoas. Os benefícios são inúmeros, né? A troca de experiência é muito grande. Talvez você está falando com uma pessoa de uma forma, mas essa forma não está sendo a mais eficaz, não está sendo a mais adequada. Ou até a pessoa não está, de repente, aceitando a forma como você está colocando. E quando você envolve outras pessoas, ou outra pessoa, a forma como ela expõe, às vezes a mesma coisa, mas falando de forma diferente, talvez seja mais eficaz. E essa troca de experiência é muito grande. Uma outra coisa é que a igreja tende a crescer com isso, né? A igreja, ela mostra sua maturidade quando tem pessoas nesse nível que possam confrontar outras pessoas com o seu pecado. Então, isso é muito benéfico para a igreja local. O áudio. Obrigado, pastor Carlos. Muito bom, Marcelo. Obrigado. Boas contribuições aí. Pastor Carlos, tem algum comentário? Tenho. Eu achei muito pertinente o que o pastor Marcelo falou, esses cuidados. Eu, observando aqui o que Lehmann disse, claramente sobre esses cuidados, muitas vezes, não por você ocultar alguns fatos, mas há detalhes que eles não podem ser passados de uma forma mais objetiva. Até porque eu entendi aqui que ele trabalha com esse conceito aqui de procurar ser imparcial naquilo que está ocorrendo, naquilo que realmente o fato de momento exige o cuidado, para que isso não dê interpretações contrárias, ou talvez até interpretações que, no primeiro momento, como ele coloca, venha fortalecer o coração do pastor em relação àquele que o está acusando ou que está usando de má fé para com ele. Então, não alicerçar essa falsa premissa, né, de que eu estou certo, ele deve estar totalmente errado e a punição é justa. Então, eu achei muito interessante, porque são cuidados que
partem do nosso coração, na verdade. De como nós absorvemos a situação do problema, de como está o nosso coração em relação, acima do problema, ao amor a essa pessoa, em tentar fazê-la entender que está incorrendo num erro e que ela realmente, talvez ela precise, no primeiro momento, ela se autoanalisar e compreender o seu erro, para que assim ela possa ser tratada pelo Espírito de Deus. Obviamente que a disciplina ela só tem a ajudar, ela não tem outro objetivo, a sustentar aquela pessoa que no primeiro momento se descuidou, ou que ela talvez tenha feito porque gostou de algo, porque desejou algo, mas que ela tenha essa autoconfrontação, entendendo esse processo. Então, eu acho que ambas as coisas, o cuidado, muitas vezes, de quem eu estou trazendo para analisar determinadas situações, e o amor com que eu devo também tratar, porque a disciplina com amor, ela realmente traz a sabedoria de Deus, né? Os princípios de Deus, e com isso, ambos serão edificados para a glória de Deus. Muito bom, pastor Carlos, muito bom. É verdade, você pode, num momento desse, trazer uma pessoa e a pessoa pode piorar ainda mais a situação, né? E a linha é muito escorregadia, muito tênue, muito fina, né? Quando o Marcelo disse de buscar conselhos, de citar o caso sem tantos detalhes e com muita cautela e buscar uma pessoa madura, porque é como eu já disse, é um terreno bem escorregadio e a que ponto isso pode se transformar numa maledicência, numa fofoca, né? numa disseminação de um mal, é realmente algo muito delicado, onde é necessário muita oração, muito meditar, buscar na palavra, buscar o direcionamento de Deus em cada situação. É muito importante isso. Eu lembro de uma das lições do Lehmann, acho que nesse mesmo livro aqui, acho que é a segunda ou terceira, onde ele cita um caso em que ele tinha 95% de certeza, e os 5% de dúvida disse que tirou o sono dele por várias noites. Então, envolver outras pessoas também nos ajuda a conferir sentimentos, né? A conferir o discernimento. Será que eu estou enxergando mesmo? Será que é isso? Será que eu estou... Então, muito bom o comentário dos amados aí. Isso ajuda bastante a gente, trazendo bastante luz, porque essa é a questão da teologia prática, né? Da gente colocar a mão realmente tocando pessoas, tocando vidas, e com o alvo de restaurá-las, com o alvo sempre de reconduzi-las a Cristo, de trazê-las para o tratamento que a palavra de Deus dá. Bom, vamos lá então, pastor Francimário, vamos para a segunda questão, alvo da nossa meditação aqui nessa manhã. Quais os passos devem ser dados antes de levar o caso aos presbíteros? Nós estamos falando do envolvimento de pessoas e, aplicando Mateus 18, nós temos aí o 1 a 1, né? De repente, você se aconselhando com um ou outro, como nós já conversamos, os cuidados que devemos ter. Mas quando é que a gente entende, até quando é que a gente fala assim, olha, a partir desse momento, precisamos levar o caso aos presbíteros, né? Lembrando bem aquela situação de Moisés, né, de Jetro. Então, se levar todo o caso ao Moisés, né, você vai sobrecarregar algo que pode ser resolvido antes de chegar lá. Mas quando é que a gente discerne isso, né? Quais os passos devem ser dados antes de levar o caso aos presbíteros? Obrigado, pastor Roberval. Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que uma palavra-chave, abordando tanto a questão anterior como essa questão e as demais, é a intencionalidade.
né, da pessoa que está buscando a solução ou resolver aquele problema. Qual é a minha intenção? Qual é a minha motivação? Realmente eu estou preocupado com o bem-estar desse irmão? Qual é a conotação? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Se essa pessoa, por exemplo, participa de um pequeno grupo multiplicador, ou célula, que seja, então essa pessoa pode buscar, né, orientação, ajuda junto a esse líder do PGM, né, envolvendo 2, 3 pessoas que sejam de fato maduras. Esse cuidado com relação à fofoca é justamente onde sobrecai a questão da intencionalidade. Eu estou buscando essas pessoas para realmente receber ajuda ou para expor essa pessoa e denegrir a imagem dessa pessoa? Essas são algumas questões que eu preciso estar muito bem resolvido no meu coração, porque às vezes você percebe algumas pessoas expondo o pecado de outrem, mas com essa intencionalidade de expor, e às vezes até de colocar a pessoa numa situação de muita dificuldade, a ponto dessa pessoa se sentir, ela não foi excluída da igreja local, mas se sentir excluída pelo tratamento que ela está recebendo por parte daquele irmão, e pode acontecer também até envolvendo a liderança, os presbíteros da igreja. Então, realmente, é uma linha muito tênue. Nós precisamos nos revestir do amor de Cristo, chamar essa pessoa para perto, e essa pessoa precisa ver em nós alguém que realmente está preocupado com o bem-estar dela, espiritual, mesmo confrontando o pecado. Mas ela enxergar em nós um ajudador e não um juiz, o que lamentavelmente em muitos casos acontece. Então nós podemos envolver pessoas da igreja, pessoas que a pessoa, pessoas essas, vale a pena lembrar que é importante envolver pessoas maduras e pessoas que conhecem bem essa pessoa, esse irmão faltoso, ou essa irmã que está em falta. Abordar o problema sem entrar em detalhes, tá? Para não denegrir a questão da pessoa, mas eu quero só salientar ainda que cada caso é um caso. Então a gente precisa estudar bem o contexto para nós podermos, então, tomar um posicionamento como sendo a melhor forma de abordar um problema. Esse problema. Não dá para a gente ter uma fórmula pronta que aplica-se a todo caso. Eu costumo dizer que para cada caso é um caso que precisa ser tratado à luz do contexto. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Será que só o líder do PGM é suficiente? 2 irmãos da igreja local? Ou há necessidade de envolver os presbíteros? Dependendo da situação, sim. Dependendo da situação, não. Então, é uma questão que nós precisamos ter esse cuidado. E eu acho que o maior desafio, pastor Roberval, é nós orientarmos a igreja a ter esse discernimento. Né? Nós estamos buscando hoje ter esse discernimento, estamos trabalhando isso, eu estou aí há 26 anos na caminhada cristã, nunca parei para estudar esse ponto com alguém como nós estamos fazendo nessas últimas quintas-feiras. Então, quantas pessoas nunca o fizeram e nunca farão? E vão buscar resolver essas questões do jeito que eles acham que deve ser feito. E incorrem em erros e mais erros. Então, que Deus nos ajude a vencer e a ter discernimento para lidar com todas essas questões. Obrigado. Marcelo, levantou a mão, está contigo aí a palavra. Obrigado, pastor Francimário, que eu endosso as suas palavras aí, né? São riquíssimos, e temas como esse que nós temos tratados às quintas-feiras aí, tem nos enriquecido demais e ajudado bastante, facilitado o nosso ministério aí. Marcelo? Eu também concordo, número, gênero e grau, com o pastor Francimário. Eu só queria deixar aqui também a ideia do quando levar para a igreja. Eu acho que depende do que foi feito, né? Porque há casos que uma coisa pública muito grave, que acho que deve ser levado para a igreja, e depois, claro, todo esse pós aí, esse acompanhamento, esse tratamento aí
a esse indivíduo, né, deve ser dado, a esse irmão aí deve ser dado toda a assistência necessária, pelo menos deve se dispor a dar essa assistência necessária. Que há coisas, dependendo do que é feito e do grau que está, eu não sei se isso é uma dúvida, tá? Não estou colocando como uma afirmativa. Como nós estamos discutindo sobre isso, então dependendo do grau que foi feito, o que foi feito, o nível que está, quem já está sabendo disso, a comunidade, os vizinhos da igreja, os familiares, então de repente, eu não sei se tratar ali no particular, se os passos devem ser esses. Eu acho que nesse sentido, eu acho que deve ser levado para a igreja vai definir, e aí os próximos passos vão ser definidos aí de acordo com as partes, né? Excelente, Marcelo. Existem situações que parecem que são simples, mas são extremamente complicadas. E outras situações que parecem ser muito complicadas e são simples, né? Os detalhes, por exemplo, eu tive uma situação, você olha assim, chegou a mim, né? Existe uma tendência, ou esconde tudo, ou leva tudo. Ou leva tudo o caso aos presbíteros. Será que ele caiu? Tá aqui, não sei o que está acontecendo aqui. Estamos ouvindo. Estão me Voltou. ouvindo, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, ele falou de instalar alguma coisa aí. Estão me ouvindo aí? Positivo. Tá, joia. Então, achar esse ponto, né? E aí, fala do nosso trabalho prévio, de treinamento, de ensinar, de levar a igreja a uma maturidade. A igreja muito imatura, ela quer levar todo o caso ao pastor. Casos, por exemplo, assim, os músicos. Pastor, o menino do teclado, ele aumenta muito o som. Pastor, sabe, coisas assim, detalhes. Pastor, o diácono lá, ele... Situações nesse momento. Eu tive um caso semelhante a esse, que parecia ser muito simples. Só que, na verdade, na conversa, na reunião que nós marcamos, eu marquei reunião no 1 a 1, depois com um grupo, depois 1 a 1 com o outro lado também, com a ausência do acusado, né? E aí me veio sempre à memória a situação do Sinédrio em relação a Jesus, né? Jesus, ele não entrou no Sinédrio para receber justiça, para ser tratado com justiça, para ser julgado com justiça. Ele entrou no Sinédrio para ser condenado. Já havia uma condenação prévia. Não importava o que Jesus fez ou o que Jesus falava. Ele já entrou condenado. Então, eles estavam buscando o tempo todo a condenação. E é muito possível que muitas situações das nossas congregações, em alguns casos, as pessoas que vão levar o caso aos presbíteros já fizeram ali a sua sentença, já deram o decreto, e vão agora exigir dos presbíteros, do pastor, e vão forçar a barra para que a condenação aconteça. Então, aí nós vemos que o tratar aí já não é mais a questão do músico, do instrumento, né? Está escondida por outras situações que estão por trás de um relacionamento quebrado, de alguma coisa estranha. E aí, onde é muito importante termos muito o discernimento, porque nem sempre é o que parece. O óbvio não é óbvio. Eu tive várias experiências nesse sentido aí. Então é muito delicado isso. Existe o caso também da igreja. Não vamos incomodar o pastor. Não, a gente não vai incomodar os presbíteros da igreja. E aí fica retendo a informação e o problema, que quando chega no pastor, quando chega na liderança, o caso já está muito complicado, mais complicado do que deveria. Então, a ideia é trabalhar muito a congregação, e é um dos casos que eu tenho aberto os meus olhos aqui, Deus tem aberto os meus olhos para isso, treinar muito a congregação, para achar esse discernimento, esse time, esse tempo certo de levar ou não levar o caso aos presídios. Por isso, aconselhar-se com outras pessoas já é um bom caminho. O pastor Carlos gostaria de falar, de comentar alguma coisa?
Não, eu acho que são essas colocações, sim. Eu apenas pensei num texto aqui quando trouxeram a mulher adúltera a Jesus, né? A imparcialidade de um lado da multidão e aquele que estava sereno, com o coração em Deus, que era Jesus, diante de uma ré. E o que me chama sempre a atenção nesse texto, eu gosto sempre de enfatizar, é que ela não poderia, na verdade, ser julgada naquele momento, porque ela não adulterou sozinha. Alguém estava ocultando o outro lado da verdade. E possivelmente a minha visão pessoal do texto é que o próprio adúltero estava do lado de lá com a pedra na mão. Então, às vezes, é muito prático, né? Você apenas ver um lado da acusação e não colocar na balança o outro lado para que haja realmente uma justiça. Então, Jesus é dinâmico e excelente naquilo que faz e nos alerta a termos o cuidado, né? De não premeditar algo e já sair sentenciando antes que haja uma verdadeira análise. Sabedoria, né? Muita sabedoria. O pastor Ted Tripp, ele tem um livro Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. E ele me ajudou a entender algumas coisas em relação às minhas filhas. Eu tenho 2 filhas e agora não mais, mas quando elas eram um pouquinho menores, elas sempre vinham entregar a outra. Pai, a Raquel fez isso e isso. Pai, a Júlia fez isso e isso. E o Ted Tripp, ele nos orienta a buscar compreender o coração da criança, o porquê que ela está querendo, ela foi entregar a irmã, ela foi falar algo porque ela quer a restauração, ela quer o bem da irmã, ou ela quer que a irmã seja punida, ela quer que a irmã seja castigada. Então é aí esse ponto central do coração, né? Por que que eu quero levar meu irmão? Por que que eu estou, qual que é o alvo? E o alvo sempre é a purificação, a santidade, sempre a intimidade dele com Deus, sempre a edificação da vida dele. Esse é sempre o alvo. Bom, vamos para a terceira pergunta, então. Vou voltar aqui para o pastor Marcelo. Nós estamos caminhando no Mateus 18 aqui, né? Então, assim, quando e que cuidados o pastor e os presbíteros devem ter nos casos em que chegam à igreja, né? Já passou pelo 1 a 1, 2 ou 3 ali, aí foi o caso aos presbíteros e aos pastores, e quais são esses cuidados, né? Quais os perigos de ser precipitado nisso, de levar o caso à igreja com precipitação? Então, quais são os cuidados que eles devem ter para levar o caso à igreja? E quais são os perigos, né, de ser precipitado? Tá contigo aí. Tá, muito bem. Pelo que eu vi aqui, são 3 questões, né? Então, seguindo essa linha aqui de quais os cuidados o pastor e presbítero devem chegar à igreja, quando os casos chegarem à igreja, ter a convicção do que aconteceu, de que aquilo é verdade, ter consciência disso, ponto. É verdade. Aí a segunda questão que deve ser observada é a questão do coração da pessoa. Se está arrependido, se não está. Então, esses cuidados precisam ser vistos pelos presbíteros. Quem que levou, por que levou, que é exatamente esse exemplo que você deu das suas filhas. Por que levou, quem levou, isso é verdade mesmo, foi comprovado. E aí a pessoa, ela assumiu ela assumiu isso, não assumiu, ela está arrependida, não está arrependida. E aí, depois que forem observados isso pelos presbíteros e pela igreja, aí toma-se sim uma decisão de excomungar ou não a pessoa, certo? Essa é a primeira pergunta. O perigo de levar precipitadamente é exatamente as implicações da primeira resposta. O cara leva alguém à igreja e de repente é comprovado que foi um mal-entendido, foi um fato pontual, foi alguma coisa, por exemplo, dizer que ele está irado ou dizer que ele
faz isso sempre, que ele é irado sempre, para corrigir as suas filhas, para corrigir, no trato com a esposa, ele até cita a forma como ele fala com a esposa, um rapaz fala com a esposa, foi pontual, é sempre assim. Então, o perigo de levar precipitadamente à igreja é você expor uma situação mentirosa, uma situação que não é verdade. E isso vai trazer uma má imagem à comunidade, uma má imagem à família, à pessoa. Então, vai trazer muitos malefícios nesse sentido. E se todos os casos devem ser levados à Assembleia? Não, nem todos. A gente já conversou aqui no começo que se você consegue o arrependimento do pecador nas primeiras conversas, do 1 a 1, ou do +2, ou entre os presbíteros, e de acordo com o que foi feito, eu acho que não precisa ser levado para a Assembleia. Houve o arrependimento, houve uma nova conduta, um redirecionamento na sua postura, está dando frutos de arrependimento, então não há necessidade de levar esses tipos de casos aí para a Assembleia, não. Muito bom, muito bom. Pastor Francimário, quais os cuidados devem ser observados? Só antes, né, que o Marcelo falou, só queria deixar só uma frase, deve ser bem investigado, né, Marcelo? Bem investigado e tendo toda a investigação bem feita, aí sim o caso vai à igreja com absoluta certeza. Bom, pastor Francimário, quais os cuidados devem ser observados pela igreja e os seus supervisores, os presbíteros, né? Tanto no processo da disciplina, mas o alvo principal é dando importância ao pós, né? Porque o processo, a tarefa da igreja não termina, né, quando a congregação diz ou a pessoa se reconciliou ou não, né? Ou ela foi declarada como um não de nós. Então, qual os cuidados desse esse processo, esse disciplina aí? Ok, pastor Roberval, é uma excelente questão, né? Os cuidados a ser observados pela igreja e ser supervisores no processo da disciplina, né, restauração e no pós. Eu acredito muito, pastor, até diante do que já foi abordado no livro, a questão do interesse da pessoa. A pessoa ela foi surpreendida no ato do pecado, é uma situação. A pessoa veio voluntariamente, confessou o pecado quando ninguém sabia, é uma outra situação. Mas mesmo, vamos pegar o pior caso aí, que é quando a pessoa é surpreendida, e quando essa pessoa é surpreendida e ela reconhece que errou, e ela se submete a essa predisposição em corrigir, em rever toda essa questão, nesse processo de restauração, isso precisa ser considerado. Algumas atividades, algumas leituras que possivelmente o pastor, o aconselhado, o aconselhador vai estar passando para a pessoa. Então, se essa pessoa vai estar fazendo as atividades, se é uma pessoa casada que envolve a família, como é que está a relação dessa pessoa com a sua família? Ele realmente tem arcado com sua responsabilidade como pai, como filho, como esposo? Então, é uma leitura que deve ser feita não só no contexto daquela conversa que às vezes dura 40, 50 minutos, mas no contexto da vida da pessoa, do dia a dia, como que essa pessoa ela está vivendo, como que essa pessoa está se comportando. E, obviamente, também, eu acho que é um grande erro que nós cometemos, que raramente, eu falo que raramente mesmo, a gente consegue ver essa preocupação envolvendo a igreja e no processo em que a pessoa é confrontada com o pecado, em que a pessoa recebe ajuda, porque na maioria dos casos essa pessoa não recebe ajuda, ela é jogada lá de escanteio, ela é castigada, entre aspas, você vai ficar 6 meses sentado no banco lá, sem participar da ceia, sem participar do louvor, se canta, não vai dirigir culto, não prega. Então a gente dá uma sentença como se isso fosse válido. A disciplina seria isso. Então a gente percebe nesse bate-papo nosso
que isso não é disciplina, isso pode ser qualquer coisa, menos disciplina. Claro que se essa pessoa está em pecado, ela não vai continuar pregando, não vai continuar dirigindo o culto, mas simplesmente você tirar a pessoa, jogar lá de escanteio e dizer você vai ficar aí 6 meses, cadê o cuidado com o caráter dessa pessoa, o acompanhamento, saber se essa pessoa realmente ela está sendo restaurada, porque é fácil, pastor Roberval, pegar uma pessoa e jogar de escanteio. Eu não vou ter mais trabalho nenhum com essa pessoa. Só vou vê-la se ela está vindo ao culto, se ela está participando da escola bíblica. Isso aí, se a pessoa pode fazer isso. E, no entanto, no seu interior, continua num estado pior do que o último. Então, é uma situação delicada. Isso exige trabalho, dedicação, esforço, estar próximo dessa pessoa, acompanhar essa pessoa, não apenas enquanto o processo está sendo deliberado diretamente com a igreja ou envolvendo essas 2, 3 pessoas, ou mesmo naquela questão 1 a 1, mas ter o pós, esse acompanhamento, saber se essa pessoa realmente está bem, visitar essa pessoa no contexto da família, saber se essa pessoa está tendo uma vida de oração, está lendo a Bíblia, se essa pessoa realmente está buscando a Deus. São coisas que, na maioria das vezes, pastor, são ignoradas. Na maioria das vezes, a gente passa por cima disso e vai olhar apenas se a pessoa está vindo à igreja, como se isso fosse o termômetro principal nessa situação. Então, a gente precisa verificar isso com muito cuidado, com muita prudência, e entender que Jesus morreu por essa pessoa. Se de fato essa pessoa nasceu de novo, a gente precisa se importar, precisa abraçar. Às vezes, pastor Roberval, às vezes essa pessoa ela não está querendo e ela não precisa ouvir uma palavra de repreensão, porque ela já sabe que está errada. Ela só precisa ser acolhida, respeitada e abraçada, para ela dizer, olha, eu confesso, eu errei, eu preciso de ajuda, me ajude, porque eu vou dar a volta por cima. É só isso. E quando a gente não compreende isso, a gente chegando com aquele ar de superioridade, que a Bíblia inclusive condena, a gente perde esse irmão querido, a gente o afasta mais de Cristo, mais ainda da igreja, e o dano é terrível. Que Deus nos ajude a não fazermos isso, pastor. Obrigado. Obrigado, pastor Francimário. É importantíssimo isso, reafirmar o amor cristão, o amor bíblico, o amor de Cristo a essas pessoas, né? O alvo sempre é a restauração, então é muito importante reafirmar o amor a essas vidas. Nosso tempo está bem caminhado aqui já. Eu queria partir agora por as últimas 2 perguntas, vou fazer uma só, e aí queria o comentário de todos, pastor Carlos, eu vou fazer para o pastor Marcelo, e aí o pastor Francimário e o pastor Carlos podem dar suas considerações finais aí. A pergunta, a 5 e a 6, ela está assim, quais os maiores perigos, ou eu poderia colocar a palavra aqui, qual é a tragédia da igreja não aplicar a disciplina? E a 6ª pergunta é, e quais os benefícios, né, que a igreja ganha ao aplicar a disciplina, no entendimento de que a disciplina ela é um ato de amor, uma restauração, e não castigo, não punição, né? Então, começando com o Marcelo aí, quais os maiores perigos, né, em não aplicar a disciplina? Muitas vezes a gente acha, não, isso aí é automático, isso aí vai se resolver, e tentar deixar a coisa acontecer aí. Pode falar, Marcelo. Muito bem. Bom, os prejuízos são inúmeros, né? A frouxidão espiritual vai trazer a perda da consciência de santidade, vai trazer também mau exemplo, vai trazer uma má reputação dos de fora, falta de temor. Então, o liberalismo teológico, a banalização da graça. Então, a falta da aplicação da disciplina acarreta muitas coisas maléficas para a igreja, muitas coisas mesmo. Além de demonstrar claramente, né, a nossa desobediência para com Deus, que manda, que ensina como disciplinar,
os critérios para a disciplina, os motivos pelos quais a disciplina deve ser aplicada. Então, se a gente não aplica essa disciplina, a gente ignora essas direções que Deus nos dá, e, claro, as consequências são desastrosas e terríveis, muito danosas. A igreja, ela cresce sem rumo, sem estrutura e sem aquela ideia de santidade, do Deus santo a quem servimos, né? Aquele texto, então, perde-se o valor. Se você é sem santidade, ninguém verá o Senhor, né? Então, aquele incentivo, aquela exortação bíblica para que nós sejamos santos, porque sem a santidade nós não veremos o Senhor, isso não tem sentido nenhum, vai perder totalmente o sentido se a disciplina não for aplicada. Os benefícios é o oposto, né? Uma igreja que observa bem e biblicamente a disciplina, ela tende a um zelo pela santidade, ela tende a um zelo ela demonstra amor, né? Porque nós já vimos aí, né? Provérbios vai dizer que a disciplina é uma prova de amor. Então, ela mostra que ama, ela mostra que tem cuidado, ela mostra que tem zelo pela boa reputação da igreja, que é a noiva do Senhor, que tem zelo pela santidade de Deus e que se esmera em parecer-se com Jesus. Eu não imagino alguém sem disciplina, alguém indisciplinado, com uma vida frouxa, espiritualmente falando, se parecendo com Jesus. Então, os malefícios são inúmeros, os benefícios são praticamente o oposto, né? Os benefícios. Além de demonstrarmos aí claramente a nossa obediência para com a palavra de Deus, para com o nosso Deus, que nos manda aplicar a disciplina em casos específicos, com os critérios específicos contidos aí na palavra de Deus. Pastor Francimário. Ok, pastor Roberval, eu achei muito interessante, irmãos, no finalzinho aí do capítulo 6 em questão, na página 107, o Jonathan Lima, ele faz uma citação do J.L. Dag, e ele diz o seguinte: quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo sai da igreja com ela. Meus irmãos, é uma afirmativa pesada, mas é real, é fato isso aqui. Você parece que o Dag está exagerando, mas não, é realmente isso. Quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo sai da igreja com ela. Por quê? A palavra de Deus, ela é muito clara, é muito objetiva com relação à prática e aplicação da disciplina, entendendo que a disciplina é um ato de amor, não é outra coisa senão um ato de amor. E não trabalhar com a disciplina é você não amar conforme as Escrituras ensinam. É você ir na contramão do ensino de Cristo. Então, logo você pode até agradar as pessoas, porém você está desagradando a Deus. E aí eu fico com a palavra lá em Atos. Melhor agradar a Deus do que, importa a nós agradarmos a Deus do que aos homens. Então, nós precisamos fazer o uso correto da disciplina, à luz da palavra de Deus, e certamente nós teremos a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus nos favorecendo, nos dirigindo, nos ajudando em todo esse processo. E deixar de fazer isso é justamente contrariar o ensino de Cristo, e nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Esse é o desafio. Então, eu fico com essa citação, embora pesada, mas é a realidade. Eu vou citá-la aqui novamente. Quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo sai da igreja com ela. Obrigado, pastor Roberval. Obrigado, pastor Francimário. Pastor Carlos? Eu concordo também. Eu creio que não há como não aplicar a disciplina. O pecado ele não pode ser tolerado em hipótese nenhuma, ele tem que ser esclarecido. Uma palavra que me chamou a atenção aqui no livro de Hebreus,
capítulo 13, o versículo 18, ele diz assim: orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da nossa vida. A consciência limpa, uma consciência de quem vive uma vida diante de Deus. Não digo que não tenhamos falhas, que não tenhamos erro, mas que a nossa própria consciência não nos acuse de nenhum erro grave diante de Deus. E que quando podemos vê-lo, podemos tratá-lo de uma maneira também consciente, amorosa, carinhosa, para restituir, né, aquele irmão ou aquela irmã que está em falta. Eu acho que a grande ênfase de Jesus sempre foi essa. Então, não tem como nós fugirmos disso. Quando quebraram aquele vidro de alabastro no pé dele, e disseram que desperdício. Ali a intenção era única só, era o dinheiro, não tinha outra. Por que essa mulher fez isso quando tem tanta gente pobre aí? Mas não era para dar para os pobres, na verdade. Então, a intenção ali ficou clara. A motivação daquilo que eu estou fazendo em relação ao que é uma verdade e a motivação daquilo que eu estou fazendo tentando encobrir uma verdade. Então, a mentira ela tem que ser colocada à tona. Eu creio que nós temos muitas bases bíblicas para dizer que nada está oculto diante de Deus e nada ficará oculto diante do Senhor, nada. Então, partindo dessa premissa e entendendo aqui, honrando em relações a todas as áreas da nossa vida, é preciso ter o cuidado, sim. Quanto mais nós entendermos que o pecado é danoso à comunidade eclesiástica, quanto mais nós entendermos que ele contamina, que ele é perigoso e que ele pode abrir precedentes que, se deixar de lado, são incalculáveis os prejuízos. Então, nós devemos, sim, nesse momento, aplicar a disciplina e saber que ela é benéfica, que o maior sentido é: o Pai só corrige a cada um de nós porque nos ama. Assim, se nós também amamos, nós devemos corrigir com amor, com brandura, para que todos possam ter a consciência limpa, saudável e viver uma vida reta, íntegra e justa diante de Deus. Obrigado, pastor Carlos, pastor Francimário, pastor Marcelo. Que riqueza, hein? Estou lembrando aqui do pastor Mark Johnson, quando ele fala: meus irmãos. Na verdade, eu queria também encerrar aqui e passar para o pastor Francimário. Não disciplinar é não amar, né? E disciplinar é cuidar das ovelhas que Cristo nos confiou. E aí, enquanto o pastor Carlos falava, me veio aqui, até escrevi aqui: a disciplina leva à maturidade e revela a maturidade da igreja. E o trabalho bem feito no 1 a 1 e no treinamento dos presbíteros, menos o pecado se alastra. E menos o pecado se alastrando, menos você vai precisar dar o segundo e até o terceiro passo, né? Eu não estou dizendo que vai evitar que isso não vai acontecer, mas que você apagando o fogo bem no início, você evita que ele se alastre. Então, havendo um bom treinamento, já no 1 a 1 ali, não se deixará a coisa estender. Então, a disciplina, ela revela essa maturidade da igreja e ela leva a maturidade e revela a maturidade, e ela também estabiliza, né? Ela dá sustentação, ela dá fundamento. Então, que a igreja cresça em amor e na disciplina também, né? E na disciplina no sentido até formativa, nós falamos aqui, né? Não só na corretiva. Quanto mais a igreja se dedica e quanto mais ela exerce a formativa, possivelmente menos corretiva ela vai precisar usar. Obrigado, queridos. É um privilégio enorme sempre estar com vocês. Pastor Francimário. Ok, pastor Roberval, que bênção, meus irmãos. Que manhã abençoada, enriquecedora. Né? Essa é uma conversa que eu realmente reservo essa quinta-feira pela manhã para ter esse bate-papo, porque eu sei da importância, da necessidade do meu coração de ouvir
essas verdades que é bíblica, cristocêntrica, para a igreja, para o povo de Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um nesta manhã. Pastor Marcelo, deseja falar, pastor? Só queria fazer a indicação de um livro, que é o do Russell Shedd, Disciplina Bíblica, ou Disciplina na Igreja, acho que é Disciplina na Igreja. Excelente livro, ele é fininho, muito bom, não sei se os irmãos já leram, vale a pena, e ele também tem, ele falando, né, ele pregando sobre esse livro no YouTube, essa mensagem inteira eu já ouvi algumas vezes, e ele expõe bem aqui os motivos pelos quais fazer, os benefícios, os malefícios de aplicar ou não aplicar aí a disciplina bíblica. Joia. Link lá. É isso aí. Maravilha, pastor Marcelo. Boa indicação aí, né? O saudoso pastor Russell Shedd, né? Bênção de Deus. Muito bem, estamos chegando então ao final dessa gravação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus a cada dia. Próxima quinta-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos para a glória de Deus.